Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o segredo vital do empreendedor regenerativo. E eu oriento pessoas a se reconectar com o seu propósito e criar um negócio regenerativo, digital e fazer a sua primeira venda em 7 dias. Nesse vídeo vamos falar sobre um princípio básico do empreendedor regenerativo, que é captar e armazenar energia. Isso é fundamental. Se a gente observar em toda a natureza, ela faz essa administração dos recursos, né? A gente está aqui agora no Cerrado, por exemplo, e tem períodos sazonais, né? Período de chuva, né? Que é ali entre outubro cai a primeira chuva, aí dá uma trégua. Novembro começa definitivamente a temporada de chuva aqui na Chapada dos Veadeiros. E então, a partir de novembro vai até abril, maio, mais ou menos. Então, agora a gente está chegando mais ou menos na fase do auge da seca, né? Então, temos aí um período longo de maio até outubro sem chuva. Então, setembro é o auge da seca. Então, todas as plantas, elas já sabem disso. Todos os anos acontece a mesma coisa. Então, elas economizam energia, economizam água, né? Então, nesse período, geralmente, cai muitas folhas, porque as folhas, elas consomem muita água. Então, para não consumir muita água, ela acaba descartando essas folhas, né? E aí, quando vem a chuva, de novo ela começa a se recompor, né? Começa a ter mais folhas aí, né? Para que ela consiga viver. E isso não é diferente, isso acontece também nos negócios. Então, é importante a gente captar recursos, né, financeiros e ter um caixa, que a gente chama de reserva de emergência, né? Então, todo negócio ele precisa ter aí no mínimo 18 meses ou 2 anos, né, para se manter se caso acontecer alguma coisa. Porque sempre há algum imprevisto, né, alguma coisa. Por exemplo, veio aí a pandemia. Então quem não estava preparado, quem estava ali no limite, acabou sendo afetado drasticamente, né, e teve que algumas empresas fecharem as portas. Agora quem estava preparado, o que eles fizeram? Eles fecharam a porta e aproveitaram para fazer reformas, para melhorar os seus processos, seus negócios, suas fachadas, o seu marketing. Foi estudar, foi preparar ainda mais sua equipe, né? Através do home office. Então, é basicamente isso. Então, o que define um empreendedor regenerativo eficiente é exatamente essa mentalidade, né? De captar e armazenar os recursos para ter um futuro aí regenerativo, né? Para regenerar o futuro. Então, é importante ter essa visão, né? A gente pode também pegar aí o exemplo também do sistema de captação de energia solar, né? Que nada mais é do que as placas fotovoltaicas, que ela capta a luz do sol e transforma isso em energia e armazena em baterias, né? E geralmente esse sistema também ele pode ser conectado na distribuidora. Então, quando eu tenho mais energia, eu posso vender para a distribuidora, né? Então, e se faltar também eu posso pegar da distribuidora. Então tem essa troca também de compartilhar o excedente, né? E basicamente isso. Então para algumas pessoas essa época de sol também é como se fosse uma ação, né? Que ali você tá gerando recursos e seu sistema ele se paga assim, na verdade no longo prazo, né? Então é importante também a gente ter essa visão de longo prazo. E tem uma frase também que é bem interessante, que na época de maré baixa, quem tem calça curta mostra canela. Então é basicamente isso, né? Algumas regiões do Brasil também foi adaptado esse sistema, é comum, né? É culturalmente aceito, normal. As pessoas terem cisternas em praticamente todas as casas, né? Porque tem período também sazonal de chuva, então alguns bancos, algumas instituições financeiras acabaram até financiando esse processo para as pessoas terem aí uma cisterna, onde elas captam a água da chuva, armazenam essa água para na época da seca ir utilizando esses recursos aí. E esse tipo de recursos também a gente não está falando só de recursos tangíveis, né, mas também intangíveis, né? A gente pode estar poupando energia para estar em algum momento dando aquele sprint, né, dando aquele gás para uma determinada situação. Então é importante também ter esse planejamento, né? E a gente também pode
está falando aí também de pessoas também, né? De como a gente pode admitir pessoas, treinar elas para que elas passem mais tempo na organização, né? Porque uma vez que as pessoas elas sentem que elas estão evoluindo, que elas estão contribuindo, que elas estão de alguma forma crescendo, realmente elas não vão tender a sair, porque elas vão falar, pô, todo ano eu estou tendo treinamento, todo ano eu estou tendo a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender. Então, se você tem empresas em volta que não valoriza isso, essa cultura, né? Então você se torna isso se torna um diferencial na sua organização. Né? Você consegue aí se destacar no meio de outros negócios que simplesmente só pagam um salário, assim. Então é importante também identificar os talentos, né? Para alocar as pessoas, para colocar elas no devido lugar, assim, você perceber que um tem uma habilidade maior em ser analista, em planejar, em criar estratégia, o outro já é mais eficiente assim nas operações. Você dá uma meta para ela, ela vai dar um jeito de executar. Então é mais executor assim. Então é isso. Então basicamente isso. Tá atento a esses recursos. Eu falo captar, mas pode ser também como que eu posso dizer? Não captar, mas enfim, de ter com você ali e manter, né? Manter para mais para frente ter sempre, né? Manter assim relações mais duradouras, significativas, gerenciar os relacionamentos, né? Tá atento assim para relacionamentos que consomem mais energia do que te agrega. Então é importante estar atento em todos os tipos de recursos que você pode estar tendo para estar sendo mais eficiente, assim. Há uma coisa que eu percebo muito, que acontece muito geralmente, é que as pessoas elas têm um pensamento muito de curto prazo assim, muito curto prazista. Então elas não entendem que todo negócio, tudo que você inicia tem um tempo de maturação, né? Tem uma curva de aprendizado. Então você precisa de alguma forma também ter recursos, energia para assim, para aguentar o processo, né? Até o negócio começar a andar com as próprias pernas. Eu costumo dizer que é um efeito J, assim, na verdade. Tipo, aqui tá linha zero, né? E aí o negócio ele vai consumindo energia, tempo e dinheiro até ele chegar aqui na linha zero de novo e começar a ter lucro. Então, a maior parte das startups, elas morrem aqui nessa parte. Quando ela começa a descer aqui, aí acaba o fôlego, não tem força para subir. E aí elas acabam. E geralmente os negócios, eu fiz uma pesquisa, né, e até também junto com o Sebrae, e aí a gente tem percebido que 90% das empresas, elas falem ali dentro de 2 anos, que é o período mais ou menos de maturidade do negócio. Então as pessoas elas não se planejam financeiramente. E um dos recursos mais sensíveis à organização é o financeiro, né? Necessariamente ela precisa ter lucro, né? Então, e esse lucro, esse recurso financeiro, não necessariamente precisa ser seu. Ele pode ser de terceiro, você pode pegar empréstimo no banco, enfim. Se você perceber que a taxa de juros é menor da margem de lucro que você vai ter, então isso não é uma dívida, né? Isso é uma dívida de alavancagem. Então é um tipo de dívida, mas que você trabalha com dinheiro de terceiros, não o seu próprio dinheiro. Então é importante também ter esse planejamento para você suportar ali o processo até o seu negócio se consolidar, né, no mercado. Outra coisa que é importante também é fazer network, né, gerar valor, né, para a sua rede sua rede de parceiros. Muitas pessoas têm uma mentalidade ainda muito de escassez, né? Vê o concorrente como um inimigo, sendo que às vezes ele pode ser o seu parceiro. Às vezes ele pode oferecer algo que você não tem. E juntos vocês podem fazer uma parceria ali, um indicar o outro, sabe? Então isso também pode manter vocês no longo prazo. Então quando você pega, por exemplo, um galho, um galho só, se você bater no joelho assim, ele vai quebrar. Agora se você pegar 3, 6 e bater assim, é muito mais difícil de quebrar. Então, em momentos de crise, é importante, né, estar sempre fazendo parte de uma rede de network, de parcerias conscientes, né? Pessoas que estão ali juntos, crescendo juntos, né, no mesmo objetivo. Se você observar, estão todos no mesmo objetivo. Então, por que não se unir? Por que brigar entre si? Então, se você não pode com seus inimigos, junte-se a eles. E aí
né, ao invés de ser inimigo, passa a ser seu amigo. Então é basicamente isso. O network é muito importante. E o network que eu falo aqui, na maior parte das vezes, é você gerar valor primeiro. Não pedir sem gerar nada em troca, entende? Então, você identificaria uma falha do seu parceiro, né, da pessoa que você quer fazer parceria e pensar em alguma forma de já chegar com uma resposta, com uma proposta, com algo, né, que vai resolver o problema dela. E aí, de repente, gerar sem esperar nada em troca. E gerando, gerando, gerando. Isso também faz parte da reciprocidade sagrada, entende? É de você gerar simplesmente valor e aí sem esperar nada em troca. Isso vai gerar uma conexão, um relacionamento mais profundo e duradouro, né, com seus parceiros. Então, a regra número 1 do network é gerar valor, contribuir, dar o máximo, dar o ouro mesmo. E aí, com certeza, quando você estiver precisando, não vai faltar ajuda. As pessoas, elas vão, de alguma forma, elas vão se desprender, ela vai estar ali disposta a te ajudar também. Então, é importante fazer network. Então, uma das coisas também que no empreendedorismo regenerativo a gente também aposta muito, e isso é um diferencial, que é de realmente de ter uma postura genuína de querer gerar valor, de querer gerar um bem-estar entre as pessoas, né, os colaboradores, para que eles se sintam bem, para ele ter um ambiente agradável, confortável, confiável, né, para eles se sentirem em casa, sim, um ambiente também seguro, onde eles podem se expressar, porque são seres humanos, não é uma máquina, não é um robô, né? E aí muitos estão passando por algumas questões, ter um apoio, de estar ali junto, de apoiar, de saber que algumas alterações emocionais levar em consideração, porque é isso, o ser humano é isso, né? Então, de alguma forma, de gerar esse ambiente mais acolhedor, de bem-estar e de desenvolvimento, de crescimento, de encorajamento também, para que as pessoas elas enfrentem os desafios e que elas cresçam, porque isso vai marcar a pessoa naturalmente. Então, ela vai se sentir agradecida e sempre vai querer estar perto, sempre vai querer contribuir, sempre vai ser grata pela ajuda, pelo apoio ali que ela recebeu naquele momento de dificuldade. Então, naturalmente, você vai criar um profundo sentimento de gratidão e uma gratidão eterna, exatamente por isso. Então é importante investir no bem-estar das pessoas, né? Porque isso no longo prazo, com certeza vai dar frutos. Com certeza. A gente precisa pensar no longo prazo. É como uma árvore, né? Você não planta ela hoje e amanhã já colhe, né? Então leva 2 anos, 3, 4, mas com certeza vai dar frutos, né? Abundante e multiplicados, e todo mundo vai se beneficiar por isso. A natureza é generosa, a gente precisa olhar para a natureza e copiar assim, os padrões, né? E inserir nos nossos negócios, nas nossas condutas. É importante isso. Então tem uma coisa também que é importante, né? Que é um diferencial no empreendedorismo regenerativo, que é as finanças conscientes. Então a gente tem várias formas, né? Não só falando de dinheiro, mas tem N possibilidades assim, de gerar trocas, né? Seja de habilidades, seja de tempo. Por exemplo, prestar um serviço, isso pode acumular em tempo, né? E aí depois você pode trocar com outras pessoas através do tempo. Eu tiro fotografias. Então eu posso muito bem trocar com essas pessoas. Por exemplo, eu fotografo, e aí tem a pessoa que faz tradução de textos em inglês. Então eu posso trocar 1 hora de fotografia por 1 hora de tradução. Isso também é de alguma forma captar e armazenar recursos, né? E eu posso deixar lá, eu estou te devendo então 1 hora, né? Então é basicamente isso. Então é isso, eu trouxe vários exemplos aqui de como captar recursos e armazenar, né? Tanto de energia solar, né? Energia fotovoltaica, armazenar nas baterias. Eu trouxe também captação de água da chuva em cisternas, né? A gente tem vários tipos de como captar, desde uma represa também, né? De fazer um buraco, a captação de água ali para os animais, enfim, para umedecer a região, o ambiente. Então tem vários tipos de recursos que a gente pode estar armazenando e captando, né? Tanto pessoas também, né? A gente pode estar fazendo parcerias e mantendo essas relações, tendo também uma reserva de emergência para momentos desafiadores, para ter tempo, para ter criatividade, para sair ali daqueles momentos, como na pandemia, por exemplo. As empresas que tinham um fundo financeiro, uma reserva financeira, conseguiram
evoluir, né? Porque é aquela frase do Darwin, assim, de que não é o mais inteligente ou o mais forte, mas aquele que consegue se adaptar melhor. Então, quando você tem ali energia, quando você tem um tempo, quando você tem um recurso armazenado, você tem aquele momento assim para você dar aqueles 2 passos para trás, pensar, se adaptar e evoluir. Então, é basicamente isso. Então, segue o nosso perfil para mais reflexões sobre negócios regenerativos, de como você também pode se reconectar com o seu propósito e criar negócios que regenera não só a economia, mas também a sociedade e o meio ambiente. Então, captar é importante, mas armazenar é o que vai dar continuidade à vida e também aos negócios. Então, é importante tá sempre protegendo as sementes, aquilo que realmente é valioso para que a gente consiga dar continuidade à vida e à vida do negócio. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, Daniel, e até logo.